Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto de grande importância para todos os seres humanos, que é sobre a masturbação. Se a masturbação é pecado, que tipo de pecado traz para o cristão a masturbação, ou se não é pecado, se o cristão pode praticar, o cristão solteiro, o cristão casado, sobre esse aspecto que nós vamos falar. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, desse o seu like, fizesse o seu comentário, para que nós possamos melhorar esse trabalho, prestação de serviço, que eu faço isso de uma forma gratuita e com muita responsabilidade. Eu orei bastante, pedi a Deus graça para falar sobre esse assunto, porque é um assunto polêmico e que eu vejo exageros tanto para um lado como para outro. Uns afirmam que é pecado, outros afirmam que não é pecado, e assim tem exageros para os dois lados. Eu vou só começar contando um exemplo. Eu tenho aí aproximadamente 30 anos que trabalho com casais, e um dia uma senhora me perguntou: pastor, eu tenho 10 anos de casado e nós estamos à beira da separação porque o meu esposo observou que eu não atinjo o orgasmo. E esse fato é porque eu só atinjo o orgasmo de uma forma solitária. E ele então acha que eu tenho um outro homem, que as coisas não estão andando muito certo. E eu então falei para ela: mas ele sabe o motivo? Ela disse: não, eu nunca falei para ele o motivo. Falei: então você deve falar o motivo que você atinge o ápice sozinho, de uma forma solitária. E isso é que está trazendo o problema, devendo então esse ato ser praticado pelo seu esposo. E ela disse: mas eu sou cristã e eu tenho muito temor disso, eu devo falar isso para o meu esposo? Eu falei: sim, não só falar, mas fazer com que ele faça esse trabalho em você, que é um trabalho que você fazia de uma forma solitária. E eu falei: eu quero que você depois me conte o resultado. E assim ela participou para o seu esposo o porquê que ela não atingiu o ápice com ele, e pediu ajuda para que ele fizesse aquele trabalho nela. E assim ele passou a fazer, e passou a ter confiança nela, que na verdade ela não tinha um outro homem na sua vida. O problema é que ela só atingia o orgasmo sozinha, de uma forma solitária, e do dia que ele passou a fazer esse trabalho na vida dela, e as coisas melhoraram na sua vida. Então veja bem, eu quero falar o seguinte, que nem tanto terra, nem tanto mar. A pessoa tem que saber conduzir essas coisas, porque o próprio Deus deixou, por exemplo, a poluição noturna, para que as pessoas pudessem se descarregar de uma forma biologicamente. Então, se você faz esse ato de uma forma isolada, mas não está pensando numa fornicação ou em um adultério, então não existe nenhuma proibição bíblica a este respeito, porque é um ato biológico e não tem nada a ver com a fé cristã, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a fornicação e nem com os pecados que são anunciados. Agora, se você pratica esse ato solitário por vício, aí sim, não só pelo fato da masturbação, mas pelo fato do vício, porque a Bíblia afirma categoricamente que nenhum viciado tem parte no reino dos céus. Então, se você é viciado nesse ato, deva então agora fazer um tratamento para se livrar deste vício. Fazendo assim,
a lei, porque não existe lei que proíba, não existe lei bíblica que proíba. E o apóstolo Paulo disse o seguinte: aonde não há lei, não há pecado, porque o pecado é a quebra de uma lei. Muito bem, depende da motivação, tanto para o solteiro como para o casado, aí vai depender da motivação. Se é uma motivação poluente, aí sim traz para a vida da pessoa o pecado, que é uma quebra de lei, que a Bíblia afirma que quando nós pensamos algo a esse respeito, uma outra, se é casado, uma outra pessoa que não seja sua esposa, aí você está cometendo um ato de deslizes, aí consequentemente é pecado. Portanto, cada um de nós devemos ter o senso de responsabilidade em todos os atos que nós fazemos, para que não possamos extrapolar nem para um lado e nem para o outro. Assim que Deus nos abençoe e que Deus nos dê sabedoria e graça, para que possamos nos livrar desses atos que são muito radicais, tanto para um lado como para o outro. Muito bem, Deus nos abençoe. Até